Hey people! Esse vai ser o primeiro vídeo que a gente vai falar sobre o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. E a gente vai falar uns capítulos dele e a gente vai fazer uma reflexão ou alguma ação pra gente repensar esse nosso racismo diário. Ela vai começar falando sobre uma coisa que eu nem conhecia, que é uma Constituição do Império, que é de 1824, que já falava sobre o direito da criança de ir à escola. Só que nesse direito não cabiam as crianças negras e escravizadas. Então, a gente já começa a perceber que é além da própria escravidão, o racismo ele já está há muito tempo inserido na sociedade. Ela também vai falar de um livro do Gilberto Freire, que é um clássico super conhecido, que é o Casagrande e Senzala, onde ele vai falar que o brasileiro é um homem dócil, aqui a gente tem um racismo mais brando, porque aqui a gente é um povo todo miscigenado. E aí ela vai questionar a gente assim, mas será que essa miscigenação foi voluntária ou foi involuntária? Será que não foi através de estupros de muitas mulheres negras e escravas que começou a miscigenar e misturar as cores das pessoas? Ou será que foi porque as pessoas queriam e se apaixonavam e queriam ficar juntas, né? Então, essa miscigenação já começou de uma forma muito violenta. E isso, então, não pode ser um argumento para dizer que a gente não é racista, né? Ela vai falar que até por isso, assim, por ser uma coisa que tá muito, né, a gente fala muito sobre essa coisa do racismo estrutural. Então, tá lá na estrutura da nossa sociedade. Justamente por isso que ela fala que todo mundo dentro da cabeça tem uma vozinha que fala que eu não sou racista, os outros é que são racistas. Que foi até uma coisa que a gente já falou no livro do Karnal, né? A gente nunca se reconhece como, né? A gente reconhece só que o outro é racista. Ela vai falar também, né, no nosso contexto escolar, que quando a gente vai ensinar normalmente sobre a escravidão, a gente vai falar sempre sobre a visão eurocêntrica, né, de como é que foi que os portugueses, no nosso caso, trouxeram os africanos para o Brasil, como é que foi essa escravidão, a gente vai falar que a princesa Isabel é que libertou os escravos, então é sempre uma visão do europeu, a gente não vai falar muito sobre a visão do negro, escravo, africano, como é que foi essa vinda na escola, né, nesse contexto escolar a gente não fala disso, e por isso ela se sentia muito inadequada, muito assim, errada, né? Ela tinha que sempre ir buscar qual é a origem dela, e ela tem que sempre meio que se justificar por ser negra, enquanto as pessoas brancas nunca nem têm que pensar sobre a sua raça. Então, como se o normal é ser branco. Então, qualquer coisa que não é o branco tem que se explicar, né? Tem que se justificar o tempo todo. E aí ela até fala uma coisa que eu achei muito interessante, assim, né? Que é a diferença entre escrava e escravizada. Então, a raça negra não é escrava, a raça negra foi escravizada, né? Eles não são escravos, né? Não nasceram escravos, assim, nesse sentido de, tipo assim, desde que começou, assim, a gente tem escravos negros e ponto. Não, foi escravizados, foram trazidos e foram escravizados. Então, até a palavra é diferente, né? Então, você falar escrava e falar escravizada. Mas um ponto muito importante desse começo do livro é falar sobre o tabu que existe em cima da palavra racismo. A gente tem um medo meio de falar que é racista porque a gente já relaciona a alguma coisa muito grande e violenta. Então, assim, só é racista aquela pessoa que pegou uma arma e matou uma pessoa negra, aquela pessoa que xinga a pessoa negra ali no meio da rua, alguma coisa muito grave, assim, a gente vincula isso. Por mais que, de fato, racismo é crime e é grave, a gente nasceu em uma sociedade muito racista, então a gente ela até fala assim, bom, não posso dizer completamente assim todas as pessoas, porque a gente não pode falar por todo mundo. Mas a grande maioria é racista, sim. Tem pensamentos racistas e tem atitudes racistas o tempo todo. Quando você se beneficia pela sua cor, é uma atitude racista, sim. E a gente tem várias atitudes ao longo do dia, da vida, que a gente vai exercitar esse nosso racismo, sim. O que a gente pode fazer, que a gente vai refletir essa semana? Como a gente pode diminuir isso e como a gente pode, de repente, na hora que a gente tiver uma atitude, um pensamento racista, a gente parar e falar, puxa, nada a ver isso que eu pensei, nossa, por que eu tô fazendo essa associação? Não faz sentido. Então, pra gente
até às vezes antes de falar, né, na hora que a gente pensar, a gente já pensa, puxa, não tem nada a ver com isso que eu tô falando. Então, o exercício é mais nesse sentido, de entender sim que a gente é racista e entender quando a gente está tendo atitudes ou pensamentos racistas para a gente repensar isso e remodular, para a gente parar um pouco com essas atitudes pequenas e diárias, mas que, né, no montante vão ficar uma grande coisa assim. E assumir esse racismo mesmo. Então, não é racista somente aquela pessoa que xinga e que fala que não gosta. Não é isso. A gente tem atitudes racistas todos os dias. A reflexão ou ação, né, que eu queria falar para esse começo, é para as pessoas que são negras. Gostaria que as pessoas compartilhassem situações em que elas foram discriminadas mesmo, né, onde elas sofreram racismo. Desde a época de escola, quanto hoje em dia, quanto, né, qualquer situação. E as pessoas brancas, que parte a gente tem nisso é confessar, parar um pouquinho e pensar em que momentos você já teve alguma atitude racista. E tudo bem se você teve, parou, pensou e não é uma coisa que você acredita mais, ou, né? E eu acho que às vezes tem muita gente que tem dificuldade nisso, de saber que foi racista. Não, mas eu nunca fiz isso e tal. E às vezes quando a gente compartilhar agora aqui nos comentários, as pessoas vão falar, puxa, já fiz isso, né? E aí elas vão perceber que sim, a gente tem atitudes racistas quase que o tempo todo e a gente precisa parar e repensar sobre isso. Eu vou começar compartilhando a minha. São duas, na verdade, eu vou tentar falar rapidinho. Uma que eu assisti e uma que eu participei. A que eu assisti, eu fui viajar, eu tava na Europa e aí no avião é aqueles aviões que você não pode levar, só pode levar bagagem de mão. E aí estavam todos os compartimentos estavam cheios. Era muito desorganizado, por mais que seja bagagem de mão, as bagagens não cabiam. Então todos os compartimentos estavam cheios, o meu inclusive estava lotado, no pé, embaixo das poltronas, estava tudo muito lotado. E a aeromoça só foi pedir para uma família negra para justificar porque que não estava cabendo as malas deles e fez eles pagarem excesso de bagagem, e só essa família. Naquele momento eu me senti muito mal, eu estava fora do meu país, eu fiquei, claro, são desculpas, né? Eu devia ter feito alguma coisa assim, eu devia ter agido sim. E ser antirracista é agir nesse momento quando você está vendo que está acontecendo racismo mesmo e discriminação. Mas eu fiquei aqui naquele medo, aquela coisa, não sei o que eu faço, ai, será? E eu fiquei tão desacreditada que aquilo estava acontecendo, sabe? E eu não tenho nem um pouco de orgulho dessa situação, nem da próxima que eu vou contar. Mas foi uma atitude que eu presenciei e que eu não fiz nada, né? Então, é muito fácil falar, eu sou antirracista e na hora de fazer eu acabei não conseguindo fazer. Então, é uma coisa que eu tento, depois disso eu comecei a tentar me policiar e a gente tem que agir sim, e não ter medo das coisas. E outra situação, uma situação bem clássica, eu acho, mas que eu tenho muita vergonha até de contar, eu tô compartilhando aqui pra dar coragem pra vocês compartilharem. Que eu tenho uma amiga que sempre ajuda as pessoas, né, na rua, dá dinheiro pra algum morador de rua, ela traz comida, ela sempre ajuda. E aí eu falo pra ela que ela exagera, que ela fica o tempo todo ali, as pessoas ficam sempre pedindo coisa pra ela. E aí ela... aí a gente entrou numa loja e de repente entrou um menino correndo e eu falei pra ela, olha, não precisa ficar ajudando todo mundo. Ó, o menino tá entrando ali, daqui a pouco ele vai pedir coisa pra você. E aí logo depois entrou a mãe dele, ele e a mãe estavam indo comprar uma coisa. E obviamente eu tive esse pensamento, porque o menino era negro, né? Eu tenho certeza que se o menino fosse branco ou padrão de alguma, né, de beleza que a gente tem na sociedade, eu não teria tido esse pensamento. Então, é um pensamento muito racista. Eu tenho muita vergonha dessa história. Eu não tenho orgulho nenhum disso. Mas depois disso, eu sempre me policiei, porque não é uma coisa que a gente tem que fazer, não é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas é isso, a gente cresceu numa sociedade assim e cabe a nós, então, melhorar, né? E não piorar. Então, me conta aqui nos comentários também que atitudes racistas que vocês têm, que vocês tiveram, que vocês não se orgulham, que vocês podem repensar, porque assim as pessoas vão ver e vão perceber o quanto a gente tem atitudes racistas, sim. Então, é isso, gente. A gente tem que partir do princípio de que, sim, somos todos racistas e a gente tem que fazer alguma coisa para começar a ser antirracista de fato.
tá bom? Então, até amanhã. Amanhã a gente fala um pouquinho mais de outros assuntos deste livro aqui, O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro.